Salve, salve, amigos do Guarujá! Este é o podcast Câmera Certa, que é transmitido diretamente dos estúdios da UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, Campus Guarujá, e uma iniciativa desta casa, da UNAERP. E hoje nós vamos acompanhar, e eu tenho certeza que a partir de agora você vai estar sempre ligado na nossa programação. Nós vamos acompanhar uma conversa muito legal com ela, que é a diretora-geral da UNAERP Guarujá, neste primeiro programa, que é a professora doutora Priscila Bonini Ribeiro. E eu já adianto para você que ela está há 36 anos na área de educação, com foco em gestão e em prol de políticas públicas. Ao longo desta carreira, ela vem exercendo funções administrativas, educativas, como docente, pesquisadora e também cargos de gestão. É doutora em tecnologia ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, mestre em educação pela Universidade Metodista de São Paulo e possui graduações em licenciatura em pedagogia e bacharelado em administração de empresas também pela Universidade de Ribeirão Preto. Ela foi secretária de Educação da nossa cidade, aqui do Guarujá, por 2 mandatos. Foi presidente eleita da Undime, União dos Dirigentes Municipais de São Paulo, e também da Baixada Santista e também do Estado de São Paulo, e atuou por quase 2 mandatos como membro titular do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Puxa, que belo currículo! Muito obrigado pela presença, professora Priscila. É um prazer estar aqui e num projeto tão grandioso, né? Levar o conhecimento a todos que estão nos assistindo. Espero que esse bate-papo seja divertido e, ao mesmo tempo, muito profícuo, né? Tenho certeza disso, até porque é uma iniciativa que nós estamos aqui planejando já há algum tempo, fazer aqui na UNAERP. Estou muito feliz, muito honrado em poder ter esta conversa contigo, e eu sei que tem muitas coisas que o pessoal que está nos acompanhando quer saber. Por exemplo, como começou essa sua carreira nessa área de educação, que hoje você tem esse cargo tão importante como diretora aqui da UNAERP, mas qual foi o início? Como iniciou essa jornada na sua vida? Olha, eu acho que começou na gestação da minha mãe. Minha mãe é uma educadora, né? Eu venho de uma família de educadores, né? E dentro da nossa família, nós sempre entendemos que educação é a única ferramenta que pode nos levar a um desenvolvimento pleno humano, né? Então, eu sou filha de educadores, né? Na verdade, minha mãe era educadora, meu pai político. Meu pai foi deputado federal. Seu né? pai já falecido. Já falecido. Ele foi deputado federal na época da Ivete Vargas, assumiu a presidência na época do PTB, depois foi vice do PFL, e fez uma trajetória muito bonita no momento em que o país passava por uma discussão da direta já, né? Então, acho que eu sou uma mescla dos dois, né? Essa parte mais de trabalhar as questões políticas no bom sentido, articular as políticas públicas para beneficiar a população e, ao mesmo tempo, levar a educação como ferramenta de transformação e mobilidade social. Nessa época de atuação do seu pai na parte política, você atuava politicamente ou estava só estudando? Não, eu era bem nova ainda. Só assistia? Só assistia, né? Me encantava, né, com os discursos do Jânio Quadros, né? O português, né, do Jânio Quadros era fabuloso. Eu me lembro que naquela época a gente usava o Aurélio, né? E tudo que ele falava, eu ia pegando ali todas as palavras, né? Ele tinha um português belíssimo, né? Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu acredito que a curiosidade é que nos leva a crescer também, né? Então, a curiosidade me despertou, talvez, a pesquisadora, a educadora, e vai transformando a vida da gente, né? Aquela fase dos porquês, né, que a criança passa, eu digo que ela devia ser eterna na vida de todos, né? Porque quando a gente busca respostas, a gente busca o conhecimento e busca a verdade, né? E aí é que se dá o movimento mais bonito do desenvolvimento humano. Em que momento na sua vida, por exemplo, você, claro, foi estudante, estamos falando isso, mas você começou a dar aulas, foi para a sala de aula. Quando é que isso aconteceu? Eu fui para a sala de aula aqui no município do Guarujá,
Já aqui no Guarujá? Já aqui no Guarujá, né? Eu fui deslocada de Ribeirão Preto para desenvolver os projetos pedagógicos. Eu dei aula na pedagogia, na administração de empresas e, ao mesmo tempo, eu fazia gestão do campus também. Então, eu tinha um período em que eu lecionava e outro período que eu trabalhava a gestão desse campus, né? Que é um campus que vem com uma história aí de 26 anos, né? Numa cidade que eu digo que é um campo muito fértil para o crescimento, né? Onde a gente sempre brinca, eu conhecendo o Guarujá antes da UNAERP, depois, eu vejo tanto que nós educadores e a universidade podemos contribuir com a cidade, no sentido de criar uma massa crítica para a cidade, uma massa que reflete, uma massa que desenvolve novas, né, metodologias. Então, eu fico muito feliz porque eu iniciei esse campus numa perspectiva de trazer o conhecimento para o município do Guarujá, e ele começou de uma forma muito diferente das outras universidades. Aqui é um campus avançado, e nós começamos, no primeiro ano, trabalhando as questões sociais, projetos sociais. Nós tivemos um projeto social, o Educomp, na época, que trabalhava a questão da informática. Por quê? Porque nós queríamos contratar funcionários da cidade, e nós precisávamos qualificar, né, esses funcionários. E naquela época a gente abriu uma lista, né, para começar esse projeto. Foram 8.000 pessoas atendidas gratuitamente, onde nós trabalhávamos a informática, né? E daí saíram os primeiros quadros de funcionários da universidade. Olha que coisa linda. Você, em vez de trazer pessoas de fora, você trabalha potencialidades, você desenvolve habilidades na sua comunidade para que eles possam estar ocupando os cargos dentro da universidade. Então, geralmente a universidade ela entra, ela abre os cursos e começa com um corpo docente meio mesclado ali, né? E essa peculiaridade de você formar as pessoas para compor o administrativo é que deu esse resultado fabuloso da universidade aqui no município do Guarujá. Em todas as avaliações que nós temos tido um conceito máximo. Isso demonstra que acho que a gente está no caminho certo, né? E sempre buscando evoluir através, né, dos movimentos que a gente faz com a educação na universidade. Uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem, eu também não entendi bem. Quando você veio para cá, a universidade já existia ou ela começou com você? Ela começou, quando eu vim para cá, a universidade ela estava começando a ser instalada. Eu me lembro... Então você assistiu tudo? Assisti a toda construção, a construção, tudo? Esses dias atrás eu estava olhando as fotos antigas, né? Algumas pessoas já se foram, né? Outras ainda estão aqui nessa vida mundana, né? E é tão interessante você ver não só o aspecto físico, né, de quando eu cheguei aqui, mas o aspecto de desenvolvimento das pessoas que ainda estão aqui comigo desde o início da implantação do campus, né? Vi a primeira pedra, né, do piso, né, que nós instalamos aqui, toda a estruturação do prédio. Então, é gostoso porque parece que é um filho que está nascendo, né? E você trata com muito mais cuidado. Eu sempre digo que o lado profissional ele é fundamental, mas no momento que você consegue aliar ao seu profissional uma questão emocional, né, que é como um filho nascendo, como uma instituição nascendo, você consegue potencializar os resultados, né? Essa fórmula maravilhosa entre você ter um amor muito grande, acreditar na ferramenta da educação como transformadora e, ao mesmo tempo, trazer o desenvolvimento para aquelas pessoas que tanto necessitavam, né? Passados tantos anos, hoje, como é que funciona a sua cabeça quando você vê, eu suponho que isso aconteça muito, você encontra pessoas que você conheceu no início, estudando aqui, hoje estão formadas, com família, bem-sucedidas. O que você sente nesse momento? É maravilhoso, porque a educação não é algo tão mensurável. Por exemplo, nós fazemos prova para o aluno passar, né? Então, você tem uma nota limite ali, que eu sempre brinco com meus alunos, eu falo assim, olha, 5 não é média, né? 5 é o mínimo exigido para você passar para uma outra habilidade, né? E ainda eu brinco com eles, falo, então 0,1 abaixo da nota corte, né? Que vulgarmente a gente chama de média, mas que na verdade é o mínimo para o aluno passar numa disciplina, né? Reprova, né? A gente tem que ter isso muito claro. A gente trabalha processos de avaliação, mas
com todos os processos de avaliações existentes hoje no mundo, a educação é muito ainda imensurável, porque ela ultrapassa os muros da universidade, ultrapassa a sala de aula e permeia numa comunidade toda, né? O resultado dela você encontra em todos os cantos da sociedade a qual ela está inserida. E quando eu encontro um ex-aluno que estudou aqui, que está bem sucedido e que lembra com muito carinho do momento que ele começou os primeiros passos na educação superior conosco, sempre tem uma mensagem bonita de gratidão, de respeito e de amor pela universidade. Isso não tem preço, né? Eu digo que tem coisas que você não consegue mensurar e que não tem preço. O mais gostoso ainda é quando você encontra um aluno que saiu de uma alta vulnerabilidade, se formou na universidade, buscou uma pós-graduação, fez mestrado e doutorado e é docente na universidade. Olha a transformação disso, né? Olha a mobilidade social daquele aluno. Eu me lembro que boa parte dos nossos alunos eram os primeiros da família a estudar ensino superior. Esse é um outro grande diferencial, né? E dali você começa a criar um ciclo de desenvolvimento. É igual quando eu digo o ciclo da pobreza, ele é vicioso, né? Ele gira, gira, gira. Quando você entra com um ciclo virtuoso, que é o da educação, ele gira de uma forma onde ele desenvolve tudo que passa ali por ele, né? Então, é gratificante demais. Não tem palavras que possam expressar o que eu sinto quando eu encontro essas pessoas, né? Depois de 26 anos aqui no município do Guarujá e 36 anos, né, de uma história aí na educação brasileira. Indiscutivelmente, a gente percebe isso. A Unaerp Guarujá mudou positivamente vidas. Você testemunha isso do teu dia a dia. É o que eu te falo. Esse sentimento que a gente tem quando tem a prova concreta, né, que é o resultado no aluno, o desenvolvimento dele, o que o proporcionou o curso e a educação para a vida dele. Quando eles expressam em palavras, você não tem como mensurar. Você fala, ali está a prova concreta, que a educação transforma mesmo. Ainda falando sobre a Priscila, secretária de Educação agora, o que contribuiu para a sua atuação? O que contribuiu? O que você aprendeu nessa sua passagem pelo serviço público, né, pelo poder público aqui no Guarujá? Eu sempre trabalhei entre público e privado, né? Eu fui conselheira estadual de educação por 2 mandatos, depois eu fui secretária de educação do município do Guarujá, o que eu carrego no meu coração toda a história que eu passei aqui na secretaria, porque é uma história de muita luta, muito trabalho e muito resultado também, né? Nós saímos com uma avaliação muito positiva aí, né, no Tribunal de Contas da União. Nós tivemos o índice, né, de desenvolvimento através da educação, porque assim, o Tribunal de Contas ele mensura todas as secretarias. Então existe um índice de efetividade que eles fazem nos municípios. Nós conseguimos aí com as notas máximas e a aprovação das contas também, né, o que mostra um bom gasto do município em relação à educação e aos setores que tiveram essa nota A aí, né, que é de alto desenvolvimento e efetividade no gasto do dinheiro público. Acho que um dos grandes problemas no Brasil hoje é justamente esse, né? Não é a falta de dinheiro no orçamento, mas é a gestão e como investir esse dinheiro para que ele chegue na ponta, para quem precisa, né? É interessante na nossa conversa que a sua vida se mistura com a história da Unaerp e vice-versa. Então, por isso que eu vou colocar isso. Essa passagem sua pela Secretaria Municipal de Educação, será que teria sido ali o berço, o momento em que nasceu toda essa vontade de ter um mapa social tão atuante como a Unaerp tem? Ou seja, você teve uma experiência na municipalidade e administrando a Unaerp prioriza muitos bairros, o pessoal carente, né, e muitos projetos sociais. Como é que isso surgiu e como é que você vê esse mapa social da Unaerp na cidade? Foi daí que veio essa vontade dessa sua atuação? Que essa questão social, ela vem no DNA da universidade, de todos que fazem parte da universidade, né? É uma política da casa. A universidade ela tem 3 pilastras, o ensino, a pesquisa e a extensão. E é na extensão que ela se consolida
no seu trato com a comunidade, nessa parte também social. Então, essa questão social, ela vem do DNA da instituição, e no meu caso específico, vem do DNA da minha família mesmo, né? Em que sempre prezou por essa questão. A história do meu avô é muito bonita, ele veio da Itália, um daqueles navios que aparece na TV, agora está passando a Terra Nostra, né? E é um navio daqueles que ele veio, nasceu em águas brasileiras, e a família dele ficou no Brasil, e a mãe teve que devolvê-lo para a Itália com uma tia, porque eles vinham como mão de obra barata naquela época, né, para desenvolver o país. E ele volta para a Itália com a tia, e depois ele volta para o Brasil só com 9 anos de idade. No momento em que a família já estava restabelecida, e aí ele pôde voltar para o Brasil, né? Então, o meu avô, ele sempre viu essa questão social como uma... A gente brinca e fala assim, eu nunca senti na minha casa alguma coisa que não tivesse um viés social. Olha, eu tenho aí 5 filhos, mas passou uma pessoa aqui na rua e eu preciso despertar para ajudá-la. Então, sempre teve muito isso. E a educação veio como ferramenta do auxílio para essas pessoas, né? Então, eu acho que essa parte social vem bem do DNA, da família, da instituição, e fortaleceu quando eu fui secretária de educação, com certeza. Nós não anotamos nada, mas de cabeça, assim, você consegue falar de alguns projetos que você saiba, assim, que você queira destacar, inclusive na área de ecologia, que a faculdade tem uma atuação forte, que eu tenho acompanhado. Você pode falar rapidamente sobre alguns temas? São inúmeros projetos, eu tenho medo até de citar, porque são equipes, né? Que estão nesses projetos, mas a gente tem na área ambiental projetos fortes, como o trabalho na Ilha dos Arvoredos, que a UNAEP é parceira da Fundação Fernando Eduardo Lee, onde recentemente nós tivemos o selo Green Key, que é um selo internacional, que traz a comprovação de todo o trabalho que é feito dentro dessa Ilha dos Arvoredos, com a preservação do meio ambiente, né? Nós temos inúmeras pesquisas na parte de biotecnologia também, né, que são reconhecidas mundialmente. Os cursos premiados que a universidade tem, né, e que demonstram a capacidade da universidade dar uma qualidade de educação muito potente para o desenvolvimento do ser humano, e em todos os cursos, em todas as áreas, exatas, saúde e humanas, nós temos projetos sociais, pesquisa em benefício da humanidade. E isso é um grande problema que eu vejo também no nosso país, não utilizar a pesquisa para benefício da população. Não adianta eu ficar pesquisando eu pego um objeto de pesquisa que não vai ter impacto na comunidade. Eu estou gastando verba, eu estou gastando equipe, e qual o impacto disso para a comunidade? Então, as nossas pesquisas são bem voltadas ao benefício da humanidade. Uma coisa que eu fiquei curioso, eu quero pedir para o pessoal da técnica, se puder registrar uma foto nossa aqui, eu agradeço. Quero te perguntar, nós falamos das pessoas aqui no Guarujá que você encontra, que se formaram e seguiram a vida, e fora do Guarujá, já aconteceu? Já. No Brasil, em outros lugares, até no exterior, não sei, Já. Você andando por aí? Professora Priscila, eu estudei na UNERP, como é que é isso? Já nos Estados Unidos, em vários locais que eu viajei, eu encontrei ex-alunos que hoje trabalham fora, né, do país. E sempre com aquele carinho. Eu tive uma aluna que foi muito curioso nos Estados Unidos, em que, como ela participou do núcleo de projeto social conosco, ela ligou, né, ela estava concorrendo a uma vaga num hospital, uma enfermeira, e ela ligou e falou, olha, eu preciso de um registro que eu fiz todos esses projetos. E foi um critério de desempate lá, né? Então, assim, a gente tem alunos no mundo, né? Ultrapassam o país, né? E essa quebra de fronteiras é fundamental. A UNAEP tem um trabalho muito forte em internacionalização, né? Então, isso possibilita que o aluno tenha uma mobilidade, né, para estar em outros países, conhecer outras culturas e complementar a sua formação.
Essa pergunta foi proposital porque a gente sabe muitas vezes como é difícil se formar, né? A jornada, né? Como é duro, das dificuldades atuais, e não só atuais, sempre foi difícil, sempre foi dura, é uma jornada, uma caminhada. E eu acho que é uma resposta assim que incentiva as pessoas para verem, né, e vislumbrarem como tem muita e muita gente que conseguiu sucesso porque persistiu, né? Não desanimou, seguiu a sua jornada. E aulas, você ainda dá aulas? Não, agora não estou lecionando, já faz um tempo, eu estou mais voltada à gestão, aos projetos estratégicos de pesquisa, de desenvolvimento do campus, né? Então já faz um tempinho, mas eu tenho muita saudade da sala de aula. Esse é o ponto. Muita saudade. A Priscila, você sabe que essa pergunta eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de fazer. Existe a Priscila? Porque a gente te vê sempre correndo, administrando, dando palestras e aquela coisa toda, e vai para Ribeirão Preto e viaja e volta. A Priscila, dona de casa, existe? Aquela que vai no supermercado? Existe essa figura ou não existe? Existe sim. Eu tenho um grande parceiro, né, de vida, meu marido, e a gente divide muito bem as funções em casa para que ele dê conta do trabalho dele e eu também, né? Mas existe sim essa Priscila, em raros momentos, né? Mas eu adoro ir no supermercado. Meu marido diz que odeia ir no supermercado comigo, porque ele é prático, ele já vai, não. Eu gosto de ir pesquisando, analisando o que eu vou comprar. Existe a Priscila mãe, né? Que diariamente está ali, né, tentando direcionar. Meus filhos todos, né, já são adultos, né, mas mãe nunca deixa de estar olhando, Então você tem também uma orientando. vida normal. Tem uma vida normal, normal. Ah, E é legal. engraçado o que você falou, porque às vezes, quando sai alguma coisa no Instagram de uma coisa pessoal minha, eu vejo que assim, tem uma visualização muito forte. Recentemente, uma irmã minha, no Dia das Mães, me pegou subindo numa escada para arrumar lá um Eu Te Amo para minha mãe. Eu vi essa postagem. Nossa, eu assustei, porque ela bombou, eu falei, nossa, e eu tava descalça, né, não tava com roupa de trabalho, né, e eu vi que as pessoas curtiram bastante, mas existe essa Priscila aí, mãezona, essa Priscila amiga, essa Priscila mulher, né, e divertida, viu, eu tenho um bom humor, graças a Deus, que eu acho que eu herdei do meu avô, que foi um grande educador e quem começou todo esse sonho da UNAERP, né, no nosso país. No ano passado, eu tive a satisfação de acompanhar pelo menos uma parte de uma palestra aqui da desembargadora, que é minha amiga pessoal, doutora Maria Cristina Zucchi. E ela contou da carreira dela enquanto mulher na área jurídica, né, na magistratura, as dificuldades, os desafios, as barreiras. Você teve obstáculos, assim, por ser mulher, ou sempre enfrentou isso? Como é que é esse lance de ser mulher e ter a posição que você ocupa, que é uma posição de comando? Acho que a mulher ela tem que ser sagaz, né? Ela tem que, ela utiliza alguns mecanismos para sobreviver, por exemplo, numa reunião que de repente ela é a única mulher, né? Então você tem que levar com muita naturalidade e leveza essa questão, né? E trabalhar qualquer tipo de discriminação de uma forma leve e dar lições pedagógicas diárias, né? No momento que você tem uma brincadeirinha num local machista, você devolve com brincadeira mais uma lição pedagógica, demonstrando que aquilo é tão absurdo, né? Mas que não cabe nem grosseria em nenhuma resposta. Então, eu sempre levei essa questão e eu entrei em reuniões que eu era a única mulher. A minha mãe foi uma percursora nisso, né? Ela foi uma das primeiras mulheres, né, no ensino superior, né, a ser reitora por muitos anos, e ela sempre demonstrou para a gente que a gente tinha que ter muita firmeza no momento de discriminação, que grosseria não é resposta para nada, que a educação cabe em qualquer lugar. E ela brincava com a gente, lá em casa nós somos 5 mulheres, tá? E ela brincava, porque a maior parte das netas do meu avô eram mulheres, depois é que vieram os meninos. Ela brincava bem suavemente na mesa do almoço de domingo. Falava: nunca se esqueçam, meninas, o homem é a cabeça da casa e a mulher é o pescoço, vira para onde quer.
Então, ali demonstra a maturidade que a mulher tem que ter, no momento que ela sabe o poder que ela tem e aonde ela pode direcionar esse poder, né? Eu sempre digo que você ser holofote é complicado, então eu faço sempre uma analogia com essa questão da cabeça da casa e o pescoço. Aonde se encontra a sabedoria madura e o direcionamento? Né? O que é a cabeça sem o pescoço direcionando, virando para onde quer. Então a gente foi sempre levando isso. Nós nascemos, né? Na minha época era um mundo muito mais machista, né? Hoje a minha filha já não tem essa dificuldade, né? Ela já tem uma tranquilidade, mas na época da minha mãe, na minha, na sua, nós tínhamos um mundo muito machista, né? Em que você teria que levar uma cantada, às vezes até uma cantada desagradável e bem chula, né? O vulgar, você levar com leveza e demonstrar na tua resposta, bem leve, né, o absurdo que é aquilo, né? Então, nunca tive problema de encarar a discriminação em alguns locais, né, por ser mulher. Sempre trabalhei isso muito bem. Professora Priscila, infelizmente o nosso tempo se esgotou muito rapidamente, conversa excelente, mas eu tenho por hábito todas as entrevistas, quando eu consigo abrir um espaço, porque certamente alguma coisa eu não perguntei, alguma coisa que você queria falar que eu não coloquei, então por favor, esse espaço agora é totalmente seu. Olha, eu lembro muito você nas suas propagandas. Esses dias você estava soltando, né, algumas coisas que eu falei, o É Túlio antigo, tem. hein? Quem não lembra desta voz? É antigo. Então é um prazer estar aqui com Obrigado. você. Fico muito feliz pela proposta do projeto. Eu acredito que ele tem uma caminhada muito bonita e que vai trazer muito resultado, não só para o nosso município, mas como para o nosso estado, para o nosso país. Então foi um prazer estar aqui. Mandar um beijo a todos que estão nos assistindo. Beijos iluminados e que a gente tenha muita força de lutar aí, né? Eu digo que todo brasileiro hoje agora está na Copa, né? Todo mundo fica feliz, tal, e a gente esquece as mazelas do nosso país, né? Mas todo brasileiro é guerreiro, é resiliente. Eu acho que a palavra que nos resume aqui no país é a resiliência. Então, quem está aí desanimado, olha, resiliência, porque o nosso país tem jeito e tem muita gente boa querendo transformar através de cada uma das suas atuações, né, no nosso mundo e na nossa instituição, e que a gente possa ser sal na vida das pessoas, né? Muito obrigado, então, professora Priscila Bonini Ribeiro, e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Olha, atenção, se Deus nos permitir, na primeira oportunidade a gente retorna com mais um Câmera Certa para você. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, mais uma vez, salve, salve, amigos do Guarujá. Valeu!